Olá, meus amores! Hoje, na aulinha de português, nós vamos dar início à nova unidade como cães e gato. Nós vamos usar o livro didático, a apostila, nas páginas 21, 22, 23 e 24. Então, pegue aí o seu livro didático e vamos dar início a esse novo assunto. Será bem interessante e vocês tenho certeza que vão gostar. A unidade 5 vai abordar o tema como cães e gato. Então, nessa unidade, nós vamos estudar algumas curiosidades e características que reconhecemos até mesmo nos animais, né? Neste capítulo, vamos conhecer muitas curiosidades sobre os animais que vivem bem pertinho da gente. E quais são esses animais que a gente pode viver, ter um contato bem próximo? Pode ser um cãozinho de estimação, também pode ser um gatinho, né? E eu sei que tem vários alunos que têm em sua casa um animalzinho de estimação, que é um gatinho ou um cachorrinho. Então, observem aí essa imagem de abertura da unidade. Essa menina com um ar de curiosidade, esse cachorrinho e o gatinho atrás dela. Por que será que esse gatinho está atrás dela, da menina? O que está acontecendo na cena? Que animais aparecem? Em sua opinião, o cachorro e o gato podem viver junto amigavelmente? Observem aí essa imagem. Será que o cachorro e o gato eles podem viver no mesmo ambiente amigavelmente, sem brigas? Será? Então, nós vamos dar início ao nosso estudo sobre curiosidade. Curiosidade é um gênero textual, né, que tem a função de informar e divulgar características físicas e comportamentos comprovados cientificamente, ou seja, que o comportamento desses animais existem realmente, não é uma coisa inventada. São fatos comprovados por pesquisadores. Por isso, são chamados de curiosidade, comprovados cientificamente. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto para a gente resolver as questões propostas sobre esse gênero textual. E também nós vamos aprender algumas características desse gênero textual, ok? Então, vamos aí na página 21, onde se encontra esse texto, para a gente fazer a leitura, certo? Acompanhe aí, que tia vai fazer a leitura e vocês prestem bastante atenção, tá certo? Primeira questão, leia o texto a seguir. Título, Amigos para sempre. Isto é incrível. O cão consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. Os cães têm faro aguçado e sabem distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Eles também são capazes de descobrir quem esteve no local antes deles. Você sabia? Há mais de 100 raças de cães divididas em cães de caça, cães de guarda ou cães de companhia. E esse texto foi escrito por Flávia Muniz e está no livro Primeiras Histórias Bichos Incríveis. Então, percebam aí que essas curiosidades sobre o cão, elas são verdadeiras.
e são comprovadas cientificamente. O cão, ele consegue localizar um ruído de até 25 metros de distância dele. Ele também tem o faro muito aguçado e ele consegue sentir o cheiro das pessoas. Até mesmo se a pessoa não estiver no local e ele chegar, ele já vai farejando, né? Sentindo que teve a presença de alguém, certo? E aí eles são divididos em cães de raça, eles são divididos em cães de caça, cães de guarda e cães de companhia. Esses cães de companhia são esses que a gente pode criar em casa. Os de caça, eles são aqueles cães que você leva para, por exemplo, vai a um passeio numa floresta. Então, eles ajudam na caça, certo? Então, é uma grande variedade de raças de cães. Percebam aí que há mais de 100 raças de cães. Todos esses fatos aí, nesse texto sobre curiosidades, são comprovados cientificamente. Então, de acordo com a leitura do texto e a explicaçãozinha sobre ele, nós vamos para as questões propostas. Tia vai fazer a leitura das questões e vocês vão pausar o vídeo, vão resolver e depois a gente confere as respostas, tá certo? Na segunda questão diz assim: de que animal o texto fala? Você volta lá no texto, se for necessário, faz a leitura novamente e responde. Terceira questão. O texto tem um objetivo de convencer o leitor de que os cães são amigos, fornecer informações a respeito dos cães ou contar histórias sobre cães. Quarta questão. Qual é o título do texto? Quinta questão. O texto apresenta informações sobre os cachorros. Por que o título se refere a amigos? Porque o cachorro é considerado o melhor amigo do homem ou porque os cachorros são muito amigos entre si? Então, resolvam primeiramente essas questõezinhas aí, da questão 2 a 5, e depois volta para a gente conferir, ok? Vou ficar esperando. Já resolveram? Muito bem, então vamos para a nossa abordagem das respostas, tá certo? Então, na segunda questão diz o seguinte: de que animal o texto fala? Estava falando de gato ou de cachorro? Então, estava falando de quem? Do cachorro, muito bem. Terceira questão. O texto tem como objetivo convencer o leitor de que os cães são amigos. Estava lá dizendo no texto que os cachorros eles são bem amigos. Fornece informações a respeito dos cães. Tem bastante informações sobre os cães. Vamos pensar nessa questão aí. Ou ele conta histórias sobre cães. Tem uma historinha lá sobre os cães. Era uma vez um cão que vivia em uma casa com seu dono. É desse jeito que aparece lá o texto? Não. Então, o texto tem o objetivo de fornecer informações a respeito dos cães, sobre as curiosidades, né? Quarta questão. Qual é o objetivo? Qual é o título do texto? Lembra que tia já explicou que no início do texto, aquela frasezinha destacada, elas se referem ao título do texto? Então, qual era o título? Amigos para sempre.
Muito bem, estou gostando de ver que vocês estão procurando as informações no texto e encontrando tudo corretamente. Continue dessa maneira, dando bastante atenção ao texto para resolver a atividade. Questão número 5. O texto apresenta informações sobre os cachorros. Verdade. Então, por que o título se refere a amigos? Por que, gente? Porque o cachorro é considerado o melhor amigo do homem ou porque os cachorros são muito amigos entre si, entre eles? Cachorro com cachorro. Que resposta seria mais adequada? Tem um ditadozinho que diz assim: o cachorro é o melhor amigo do homem. Vocês já ouviram esse ditado? Então, por isso que o título se refere a amigos, porque tem esse ditado e realmente ele é bem amigo do seu dono, né? Por isso que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. Assinalaram essa daí? Muito bem! Então, vamos para as próximas questões. Tia também vai fazer a leitura dessas questões aí. Vocês vão pausar o vídeo e vão resolver e depois conferir com a tia, tá certo? Questão número 6 diz: o texto apresenta 2 subtítulos. Quais são eles? 7ª questão. Os subtítulos chamam a atenção para as informações que vêm logo a seguir. Nesse caso, eles introduzem histórias engraçadas sobre cachorros, curiosidades a respeito dos cachorros ou adivinhas cujo tema são cachorros. Então, tia vai voltar lá no texto e vai explicar um pouquinho sobre subtítulos, para vocês poderem compreender e responderem essas 2 questões, tá certo? Um pulo lá no texto. Vamos lá, no texto novamente. Tia falou que essa primeira frasezinha aqui, que tia tá passando a seta, é chamada de título. Ela vem no início, ela é destacada, perceba que ela tá em uma cor diferente, toda de letra maiúscula. Nem sempre os títulos vêm tudo de letra maiúscula, mas o que vem aqui no início de um texto é chamado de título. Então, lá na questão tá perguntando sobre subtítulo. Subtítulo é o que vem depois do texto, também destacado. Então, esse daqui, ó, isto é incrível. Essa frase aqui, ó, isto é incrível, é um subtítulo. Logo após vem o texto falando sobre de acordo com esse subtítulo, né? A curiosidade sobre cachorros. E depois vem outro subtítulo em forma de pergunta. Você sabia? Observem que os 2 subtítulos, eles também estão destacados. Uma como uma frase interrogativa e outra com uma frase exclamativa. Olha aí a presença dos sinais de pontuação. Uma interrogação, né? Para fazer a pergunta e uma exclamaçãozinha aqui, que pode ser uma admiração, no caso aqui do texto, isto é incrível. Você pode estar se admirando do que você leu, certo? Então, esses 2 aqui, essas 2 frases, elas são chamadas de subtítulos. Agora, você vai fazer a leitura novamente para entender o texto referente a cada subtítulo e responder as questões 6 e 7, tá certo?
Pausa no vídeo, resolve e depois volta para a tia conferir. Tô esperando, tá certo? Vocês já fizeram? Entenderam tudo direitinho o que é título, o que é subtítulo? Então vamos aqui. Na questão 6 diz: o texto apresenta 2 subtítulos. Quais são eles? Isto é incrível e você sabia. 7ª questão. Os subtítulos chamam a atenção para as informações que vêm logo a seguir. Nesse caso, eles introduzem histórias engraçadas sobre cachorros, curiosidades a respeito dos cachorros ou adivinhas, cujo tema são cachorros. Então, os subtítulos eles chamam a atenção para as curiosidades a respeito dos cachorros. Agora vamos fazer a leitura desse quadrinho aqui para a gente entender melhor sobre esse tipo de texto. Os textos de curiosidade informam o leitor a respeito de fatos curiosos. Geralmente essas informações têm base na ciência. Normalmente o título desses textos são perguntas ou afirmações que instigam a curiosidade do leitor. Então, quando diz que eles têm base científica, é porque foi feita a pesquisa e foi comprovada essas informações, certo? Então, vamos fazer a leitura na 8ª questão de mais um texto de curiosidades. Agora falando de gatos. Gatos são interessantes. Isto é incrível. Mesmo que caia de costas, um gato consegue girar o corpo no ar e cair em pé. Tenho certeza que vocês já presenciaram um fato desse. Um gato caindo de algum lugar e ele sempre cai em pé, apoiando nas patas. Seu corpo é capaz de realizar movimentos ágeis. Os bigodes dos gatos, dos felinos em geral, são muito sensíveis e os ajudam a perceber a temperatura da comida, do ambiente e a evitar obstáculos no escuro. Você sabia? Você já viu um gato tomando banho? Interessante, né? Eu nunca vi, não. O gato lava-se com a língua áspera e as patas umedecidas com saliva. Curioso, não é? Ele usa também os dentes para retirar as impurezas e os pelos soltos. Muito interessante essas curiosidades aí, não é? Então, agora, tia vai ler novamente essas questõezinhas para vocês. Vocês vão pausar o vídeo, resolver e depois volta aqui para a gente conferir as respostas, tá certo? Na 9ª questão, de que animal o texto trata? 10. Qual é o título do texto? 11. Os subtítulos são os mesmos do texto da questão 1? Por quê? 12. As curiosidades apresentam um fundo científico? Então, resolvam aí. Se for necessário, faz a leitura do texto novamente e depois volta para a gente conferir, tá certo? Já fizeram? Muito bem, então vamos dar continuidade aqui. Na questão 9 diz assim: de que animal o texto trata? Logo no início, no título, já aborda o animal que o texto vai falar, né? Então, fala sobre o gato, então fala do gato. Na questão 10 diz qual é o título do texto. Então, tia já fez a explicaçãozinha que os títulos eles vêm no início de cada texto.
Então, o título desse texto aqui, gatos são interessantes. Na questão 11 diz, os subtítulos são os mesmos do texto da questão 1? Lembra o que é subtítulo? Tenho certeza que sim, ó. Isto é incrível e você sabia. Então, esses dois subtítulos aqui, eles são iguais ao do texto que fala sobre cachorros? Sim. E por quê? São os mesmos, porque os trechos saíram do mesmo livro. Tia Poliana, como é que eu sei que saiu do mesmo livro? Olha aqui abaixo, quem escreveu o texto também foi Flávia Muniz e tá também no livro Primeiras Histórias Bichos Incríveis. O mesmo livro também que consta lá no primeiro texto sobre cachorros. Na questão 12 diz, as curiosidades apresentam um fundo científico? Essas curiosidades que falam sobre o gato aqui, elas são de cunho científico? Lembra o que tia falou sobre as características desse gênero textual curiosidade? Sim, apresentam, já que as informações são bastante objetivas e precisas, né? Agora, essa questãozinha aqui, ela é muito legal. É como se fosse um quiz. Tia Poliana, que é um quiz, onde você lê a informação e tenta adivinhar, saber a quem se refere. Então, relacione as colunas ligando o animal às suas características de acordo com as informações dos textos anteriores. Aí percebam aí que vocês têm duas imagens, né? Um do cãozinho e outro do gatinho. Dos dois animais que os textos falaram. A tia vai fazer a leitura desses quadrinhos aí, desses quadrinhos coloridos, e vocês vão associar a quem pertence essa informação. Se é sobre o cachorro ou se é sobre o gato, tá certo? Consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 20 metros. A quem se refere essa informação? Lembra da leitura dos textos? Mesmo que caia de costas, consegue girar o corpo no ar e cair em pé, apoiado nas patas. Será que é o cachorro? Ou será que é o gato que consegue fazer isso? Pelo cheiro, é capaz de descobrir quem esteve em um local antes dele. Tem bigodes muito sensíveis. Tem faro aguçado e sabe distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva. Então, resolvam aí, façam essa associação ligando o animal para a sua informação e depois tia vai colocar aqui para vocês conferirem, tá certo? Já fizeram? Muito bem, então vamos lá. Vamos primeiro ligar as informações referentes ao cachorro. O que é que o cachorro consegue fazer? Ele consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. E isso estava bem claro lá no texto. Vamos para a próxima informação. Pelo cheiro, é capaz de descobrir quem esteve em um local antes dele. Mesmo que a pessoa ou algo não esteja mais no local, ele farejando, ele vai perceber que algo esteve ali ou alguém. Alguma coisa esteve ali no chão ou alguém passou, porque o faro dele é muito sensível, muito aguçado.
E a outra informação tem o faro aguçado e sabe distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Então, quando, por exemplo, o cachorrinho, quando ele vive em um ambiente, em uma casa, ele consegue saber o cheiro das pessoas que ele convive naquele local. E se entrar uma pessoa estranha, diferente na casa, ele vai saber também que entrou uma pessoa diferente, por ele já estar habituado a sentir aqueles mesmos cheiros das pessoas que convivem com ele naquele ambiente. Agora vamos para as informações a respeito do gato. Mesmo que caia de costa, consegue girar o corpo no ar e cair em pé, apoiando-se nas patas. Então, o gato tem essa agilidade. Mesmo que ele caia de uma árvore, por exemplo, a gente costuma ver quando ele está correndo e sobe uma árvore e depois para descer, quando ele dá o pulo, ele não cai assim de todo o corpo no chão. Ele cai em pé, se apoiando nas patas. Tem bigodes muito sensíveis. Então, o bigode dele é muito sensível. É tanto que se você tiver um gatinho e você dá um triscozinho assim, ele fica balançando a cabeça, porque é muito sensível. E a última curiosidade, ele lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva. Então, essas curiosidades aí, elas são comprovadas cientificamente. Vamos para a nossa próxima questão? Na questão 14, os textos de curiosidades sobre o cachorro e o gato foram retirados de um livro. Lembra que tia falou de todos dois os livros que eles se encontravam? Onde mais é possível encontrar textos de curiosidade? Não somente naquele livro, mas também nós podemos encontrar textos de curiosidades na internet, em almanaques, certo? Então, em revistas, enciclopédias e na internet. Então, esses locais você pode fazer essa pesquisa e encontrar esses tipos de texto. 15. Os textos de curiosidades são escritos para quem? Para nós, leitores. Agora, por que nós, leitores, se interessamos por esses tipos de texto? Então, para o leitor que tem interesse em saber mais a respeito de algum tema. Então, se você quer saber mais sobre algum tema, você pensou, achou curioso saber mais sobre um determinado assunto, você pode estar pesquisando e encontrando em revistas, em almanacs, na internet, certo? Em livros que sejam direcionados a textos de curiosidades, que tem um fundo científico, que aí você vai estar aprimorando o seu conhecimento. Agora vamos aí. Você sabe o que significa a expressão o pulo do gato? Quem já ouviu falar nessa expressão o pulo do gato? Eu já ouvi. Quer saber o que significa? Vou dizer que pode ser que talvez você já tenha ouvido, mas não tenha entendido o significado. Então, quando alguém diz bem assim, eita, acertou no pulo do gato, porque a pessoa teve esperteza, certo? Às vezes você, tia vai dar um exemplo aqui, às vezes tia explica um determinado assunto na sala e um aluno, mesmo que sem saber muito sobre o determinado assunto, responde de maneira correta, né? E aí depois ele diz, eita tia, eu nem sabia que estava correto. Então, ó, ele agiu com esperteza, deu o pulo do gato. Também não existe somente essa expressão aí, não, quando tia diz bem assim, eita menino gato, eita menina gata. Tia está se referindo que aquele menino ou aquela menina
Eles são bonitos, né? Então, nossa abordagem sobre esse gênero textual termina por aqui. Na próxima aula, a tia vai dar continuidade ao conteúdo sobre a ortografia e depois volta novamente para o gênero textual curiosidades, tá certo? Então, para vocês agora, peguem aí o paradidático, Ciranda Mágica e outros poemas. Tenho certeza que vocês já fizeram a leitura, porque tia apresentou para vocês na aula passada e pediu para fazerem a leitura em casa. Hoje, tia vai fazer a leitura de alguns poemas do livro, não de todos, tia vai fazer aos poucos. Cada aula tia lê alguns poemas e depois a tia vai explicar a tarefinha que será feita sobre esse livro. Então, tenho certeza que vocês já fizeram a leitura e perceberam que esse livro tem vários poemas intitulados com nomes de brincadeiras. Não é verdade? Essas brincadeiras aqui dos poemas, vocês também estão estudando em arte, até fazendo algumas atividades, certo? Então, a capa desse livro demonstra pra gente aí algumas crianças brincando de roda, ciranda mágica. Então, tia vai fazer a leitura aqui, ó. Inspirada pelas belas esculturas de sua irmã Sandra Guilé, a autora Sônia Barros iniciou uma viagem ao mundo das palavras, relembrando brincadeiras de antigamente que ainda permanecem no dia a dia das crianças. Então, é verdade. Essas brincadeiras, elas são bem antigas, mas ainda hoje elas são brincadas pelas crianças. Tia vê constantemente aqui na hora do recreio, quando vocês estavam aqui, alguma dessas brincadeiras. A brincadeira que nomeia o livro, Ciranda Mágica, é uma ciranda e representa bem a fraternidade entre os pequenos, todos de mão dadas, embalados pela mesma canção. Fraternidade, a união. Para você brincar de ciranda, você precisa estar pegando na mão de um coleguinha num gesto de fraternidade, de união. Por isso que essa imagem ela está na capa, para representar a união entre as crianças. Então, agora, tia, quer que vocês abram aí o livro, na página 4, onde tem o poema Menino Empinando Pipa. Empina a pipa, um menino de pernas finas, alarga a asa transparente, voa alto, leves e livres. É agosto. E dá gosto ver o menino voar, iluminado pelo brilho do luar, ou pelos raios do poente. Então, esse texto fala sobre o brincar de pipa. Tia já falou na aula de artes que é muito bom brincar de pipa. Vocês também já produziram a pipa. Bastante interessante, né? Esse livrozinho está bem de acordo com as nossas aulas de arte. Então, vamos agora na doce amarelinha, na página 5. Quem nunca brincou de amarelinha? Às vezes a gente brinca, tia já viu até crianças na rua, pegam um giz e risca a calçada, desenha a amarelinha e vão brincar. No jogo da amarelinha, a menina viaja aos pulos rumo ao céu.
O prêmio é sempre doce, no algodão das nuvens há um favo de mel. Então, a brincadeira de amarelinha também é muito agradável. Tem até uma amarelinha aqui na escola, não é? Então, a amarelinha, ela é uma brincadeira que você joga a pedrinha no quadrinho e vai pulando. Quando na volta você pega a pedrinha sem pular no quadrinho que a pedrinha estava. E quem conseguir vai acertando e pontuando. E é só alegria. Na página 6, pula Cela. Ora ele, ora ela. E quem mais quiser brincar, faz de conta que um cavalo e sua sela estão prontos à espera de alguém para cavalgar. Essa brincadeira é um pulando, se apoia, um abaixa, se apoia nas costas e dá o pulo. Aí o outro agacha, aí o que estava agachado levanta e pula nas costas do outro. É bem interessante. Carrinho alado. Descendo a ladeira, nas costas do carrinho de rolimã, presente do avô. O menino levanta poeira, no quase levantar voo. De olhos fechados, beija o vento, que se despenteia seus cabelos. Em seu carrinho, o menino é um aventureiro, desbravando caminhos. Então hoje, a tia fez a leiturazinha desses poemas, né? Vocês já fizeram a leitura de todos, acompanharam, ouviram direitinho. Então, na próxima aula, a tia continua a leitura dos poemas e quando a tia terminar, a tia vai dizer a atividade proposta, certo? E durante a semana, vocês podem estar relendo novamente, fazendo a releitura desses poemas, ok? Então, a nossa agenda para aprimorar o gênero textual estudado na aula de hoje, vocês vão fazer as atividades da página 12, 13 e 14 e 15 do livro de atividades, tá certo? Um beijo e até a nossa próxima aula.